Os animais são seres fascinantes e surpreendentes, capazes de se adaptarem aos mais diversos ambientes e situações. No entanto, algumas vezes ocorrem mutações em seu DNA que podem resultar em animais estranhos e bizarros. Por isso, nesse vídeo você vai ver os animais mutantes mais bizarros que vão te dar calafrios. Peixe-tigre Golias. Se você já pensou que tubarões brancos e piranhas eram os únicos animais capazes de você ter pesadelos, espera até descobrir sobre o gigante peixe-tigre Golias. Esse peixe é capaz de causar arrepios em qualquer um e certamente se destacaria na lista dos animais mais assustadores do mundo. Encontrados nos rios Congo, na África, esses peixes são conhecidos por serem extremamente robustos, possuindo dentes tão longos quanto os de um crocodilo, capaz de arrancar pedaços de outros peixes e de qualquer outro animal que apareça em sua frente. Embora se alimentem principalmente de outros peixes, isso não significa que eles não possam causar sérios danos às pessoas. Existe um relato de uma menina que entrou no rio Congo usando um cinto feito de tampas de garrafa para afastar espíritos malignos. No entanto, em vez de afastá-los, o cinto atraiu um gigantesco peixe-tigre Golias, levando consequências fatais. Essa história inspirou Jeremy Wade, apresentador do programa Monstros do Rio, a visitar a região. Ele conseguiu capturar o grande predador em um episódio intitulado Peixe Demônio. Entretanto, o peixe ficou gravemente ferido durante a captura e não sobreviveria se não fosse devolvido ao rio. Por esse motivo, Wade entregou o animal aos moradores locais. Macaco de nariz achatado. Ver um macaco de nariz achatado pela primeira vez pode causar arrepios na nuca. Descobertos em 2010 entre a China e Myanmar, esses macacos têm 21 polegadas de altura e podem pesar cerca de 37 libras. Em 2011, eles foram identificados como uma nova espécie com corpos pretos e marrons. Possuem um rosto rosa claro com um lábio proeminente e espesso. Seus olhos amendoados e pretos são desconcertantes, mas é o nariz que chama mais atenção, já que aponta para cima. E tem narinas largas. Ao adicionar barbas brancas, membros musculosos e tufos de cabelo na orelha, fica claro que esses macacos são bem diferentes. Por serem tão peculiares, muitas pessoas têm curiosidade de saber mais sobre eles e de vê-los de perto. Tubarão duende. Não é comum encontrar tubarões que inspirem a admiração do público por sua fofura, mas o tubarão duende é uma espécie que dificilmente receberia esse tipo de elogio. Batizado com um nome que reflete sua aparência, esses tubarões habitam as águas profundas há cerca de 125 milhões de anos. Com uma pele rosada, focinho achatado e uma mandíbula proeminente com dentes que se parecem com pregos, esses tubarões são aterrorizantes. Eles podem crescer cerca de 4 metros e viver profundidades superiores a 100 metros, com a maior parte dos indivíduos adultos encontrados em locais mais profundos. Em contraste, os tubarões juvenis tendem a nadar nas águas rasas, devido à anatomia pouco atrativa, com pequenas barbatanas, corpos flácidos e um estranho focinho que utilizam para detectar presas. Eles se alimentam principalmente de crustáceos, lulas e peixes e também teleósteos. Infelizmente, esses tubarões habitam todos os 3 principais oceanos, mas felizmente são de águas profundas, o que significa que é pouco provável que você encontre um, a menos que você procure ativamente por ele. Sapo roxo. Quando você descreve um sapo como sendo roxo, você pode acabar imaginando uma criatura adorável e pequena. Mas o sapo roxo, que existe de verdade, é tudo menos fofo. Na verdade, é mais provável que ele apareça como um monstro habitante de pântanos em seus pesadelos do que um animal fofinho. Este sapo passa a maior parte da sua vida em áreas subterrâneas e felizmente ele não é visto com frequência. Embora esteja presente há mais de 100 milhões de anos, o sapo roxo é vulnerável e considerado uma espécie ameaçada devido à desflorestação. Além da sua aparência aterrorizante, eles usam partes da boca como ventosas para se agarrar em rochas e se alimentam de algas. Esses sapos esponjosos e viscosos têm uma vida adulta incerta, já que alguns moradores locais consomem seus girinos ou usam para fins medicinais. Cigarrinha brasileira. Existem aproximadamente 9 mil insetos vivos em todo o mundo. E embora muitos deles não representem ameaça, alguns podem causar repulsa. Um exemplo disso é a cigarrinha brasileira, parente distante das cigarras e se diferencia bastante delas.
Esses insetos habitam as copas das árvores, passam o dia roendo madeira e podem ser encontrados na América do Sul, do Norte, África, Ásia e Austrália. Esses insetos possuem uma peculiaridade em suas cabeças, apresentando pequenas esferas pretas. Tanto os machos quanto as fêmeas possuem essas bolas pretas na cabeça, mas os cientistas ainda não sabem qual é o certo da sua função. Alguns sugerem que elas podem indicar vitalidade genética do inseto, mas isso varia em sentido que somente apenas os machos as possuíam. Outros cientistas acreditam que essas bolas pretas imitam uma segunda cabeça falsa, com o objetivo de confundir os predadores de tentar atacá-los. No entanto, a explicação mais plausível e popular é que essas estranhas bolas foram desenvolvidas para se parecerem com um fungo que invade o corpo de formigas, fazendo com que fungo cresça para fora da pele delas. Se os insetos se parecem com esses fungos, os predadores podem se sentir menos propensos a atacá-los. Mariposa poodle venezuelana. Por muitos anos, pessoas duvidaram da existência da mariposa poodle, pois a sua aparência parece ser algo vindo de um filme de terror. No entanto, essa mariposa existe de verdade. O zoológico Dr. Arthur Anker fotografou a mariposa pela primeira vez em 2009, na região da Grande Savana, na Venezuela, tirando cerca de 75 fotos, das quais apenas algumas circulam pela internet. Sempre que a mariposa é vista online, é comum encontrar comentários questionando se ela é real. O Dr. Anker a batizou de mariposa poodle venezuelana, por razões evidentes. Ela é originária da Venezuela e é uma mariposa, e se assemelha vagamente a um poodle. Embora se pareça com outras mariposas peludas, ela apresenta diversas diferenças. E também ela mede cerca de 1 polegada de comprimento, e acredita-se que existe apenas no Parque Nacional de Canaima, na Venezuela. Desde que foi avistada pela primeira vez, ela nunca mais foi vista novamente. Isópode gigante. O isópode gigante é uma criatura encontrada em todo o mundo que pode causar calafrio nas pessoas. Apesar da sua aparência nada atraente, esses animais habitam o fundo do mar, a profundidade muito altas. Embora insetos semelhantes possam ser encontrados na Austrália, os isópodes gigantes são invertebrados com corpos dorso vertebralmente comprimidos, compostos por segmentos do exoesqueleto sobrepostos. A primeira seção da carapaça está fundida à cabeça, e o resto forma um escudo sobre o abdômen. Além disso, eles possuem olhos grandes e estranhos, encaçapados à distância, e salientes sob uma seção de carapaça, com 7 pares de pernas, 2 conjuntos de antenas e pequenos componentes respiratórios que funcionam como brânquias. Eles possuem uma coloração peculiar que pode ser marrom ou lilás. Dragão azul. Essa criaturinha marinha conhecida como dragão azul pode ser assustadora, mesmo que tenha apenas 1 polegada de comprimento. Embora seja pequena, ela pode deixar o cabelo da nuca arrepiado. No oceano é difícil encontrá-la, já que se confunde com o céu e o mar. No entanto, quando são encontrados em terra firme, podem ser um pouco nojentos de se olhar. Os dragões azuis são lesmas do mar, coloridas com várias antenas estranhas. Embora vivam nas profundezas do oceano, também podem engolir bolhas de ar para flutuar na superfície. Quando um grupo deles flutua juntos, eles são chamados frotas azuis. Peixe-bolha. O peixe-bolha é amplamente considerado o mais feio dos peixes de todo o mundo, encontrado a profundidades de até 1000 metros abaixo da superfície do oceano. O peixe-bolha parece relativamente normal em seu ambiente natural. No entanto, se retirado da água e exposto a uma pressão atmosférica mais baixa, ele começa a perder a sua forma devido aos danos extremos em seus tecidos. Em pouco tempo, o peixe assume a aparência triste e viscosa. Embora alguns pescadores tentem devolvê-los à água para dar-lhes uma chance de sobrevivência, é improvável que sobrevivam após sofrerem danos tão significativos. É interessante notar que este tipo de peixe não possui ossos e tem pouca massa muscular. Eles não precisam disso para sobreviverem. Em vez disso, eles se alimentam de caranguejos e moluscos, que têm a infelicidade de cruzar seu caminho enquanto vagueia pelo fundo dos oceanos. Besouro da folha de cereal. O besouro da folha de cereal é um pequeno inseto que, apesar da sua aparência engraçada, representa uma grande ameaça para os agricultores. O controle biológico tem sido uma das principais estratégias para reduzir os danos causados por esses insetos. Tanto as larvas quanto os adultos do besouro das folhas de cereais se alimentam das folhas novas de trigo de primavera e inverno. Enquanto as larvas causam danos significativos ao comer grande parte do tecido da superfície das folhas, os adultos são ainda mais prejudiciais, consumindo completamente as folhas e deixando pouco para aproveitar. Os danos causados por esses insetos podem ser tão graves que em alguns casos podem levar até perdas de 25% na produção de trigo na primavera irrigado.
Felizmente, os agricultores têm tomado medidas para controlar a infestação desses besouros. A introdução de vespas parasitoides é uma estratégia eficaz para destruir as larvas dos besouros, uma vez que as vespas colocam seus ovos nas larvas, matando-as no processo. Além disso, os agricultores têm criado faixas de borda semeadas com aveia, cerca de 2 semanas após a semeadura do trigo de primavera, o que pode ajudar a prevenir a infestação desses insetos. Peixe-morcego de lábios vermelhos. O peixe-morcego de lábios vermelhos é um fascinante exemplo de como a vida marinha é impressionante. Apesar da sua cor predominante ser marrom claro com cinza, barriga branca, listras e pontos escuros, sua característica mais marcante são os lábios vermelhos. Parece que o peixe passou horas aplicando batom ou acabou comendo algo vermelho. Embora não haja uma explicação clara para a razão para a qual eles possuem essa coloração, certamente são bizarros de ver. No entanto, não é o único comportamento intrigante desse peixe. Ele tem a capacidade de caminhar pelo fundo do mar em busca de comida, usando suas barbatanas como pernas. Além disso, possuem pequenas estruturas em suas cabeças chamadas elísios, que são usadas para atrair presas. Alguns pesquisadores acreditam que eles utilizam como tipo de batom para chamar a atenção das suas presas, enquanto os peixes se alimentam principalmente de peixes, camarões e moluscos que são encontrados no Oceano Pacífico ao redor das Ilhas Galápagos. Toupeira nariz de estrela. A toupeira nariz de estrela é um animal fascinante e até um pouco assustador. Por causa da sua estrutura nasal parecida com a de uma estrela, esses animais vivem no subsolo, se movem por meio de solos úmidos. Devido ao meio ambiente, que é escuro, eles não precisam enxergar e possuem uma visão muito limitada. Eles possuem dedos que lhes permitem sentir o mundo ao seu redor. No entanto, para encontrar comida, eles precisam de algo a mais. E é aí que entra a estranha estrutura nasal da estrela. Ao pressioná-la contra o solo, eles conseguem sentir cerca de 1 dúzia de partes diferentes da Terra ao mesmo tempo, o que lhes permite rapidamente detectar e localizar alimentos deliciosos. Além disso, eles possuem cerca de 100 mil fibras nervosas que enviam informações para o cérebro, o que ajuda a processar as informações rapidamente. Gavial. O gavial é um tipo de crocodilo que está em perigo crítico de extinção e quase chegando ao fim da sua existência. Infelizmente, muitas pessoas parecem não se importar com a possível extinção desses animais. Os gaviais habitam principalmente as regiões do norte do subcontinente indiano, ocupando 4 sistemas fluviais. Eles preferem águas doces de fluxo rápido e só saem da água para fazer ninhos e se aquecer ao sol. Esses animais são conhecidos por serem um dos maiores crocodilianos do mundo, com um comprimento impressionante de até 6 metros. Eles possuem 110 dentes afiados e pés com membranas, tornando-os ágeis e rápidos na água. Apesar de não serem muito ágeis na terra firme, sua queda populacional de 98% do último século é preocupante. Atualmente existem apenas cerca de 650 gaviais selvagens restantes no planeta. Polvo-dumbo. O polvo-dumbo é uma criatura marinha incomum e existem muitos fatos surpreendentes sobre eles. Eles habitam as profundezas do oceano a uma profundidade de cerca de 4.000 metros, o que torna a espécie de polvo mais profunda e conhecida. Apesar das temperaturas extremamente baixas e da escuridão que caracterizam esse ambiente, eles conseguem sobreviver bem. As fêmeas esperam por uma oportunidade ideal para fertilizar os seus ovos, a fim de garantir um melhor ambiente para o desenvolvimento dos filhotes. No entanto, a reprodução é um desafio para esses polvos. Eles enfrentam dificuldades para encontrar o momento certo para acasalar. Por isso, carregam os ovos em estágios diferentes de desenvolvimento e podem armazenar esperma por um longo período. Quando as condições são adequadas, eles podem transferir o esperma para os ovos mais desenvolvidos, para aumentar as chances de reprodução. Embora passem a maior parte das suas vidas flutuando acima do fundo do mar, é interessante notar que eles depositam os seus ovos em rochas e superfícies duras que estão no fundo do mar. Criatura misteriosa. Essa criatura que você está vendo é bastante misteriosa e assustadora. A criatura tem um rosto alienígena e foi encontrada no quintal de uma família. Pouco se sabe sobre ela ou de onde ela veio. Se você souber de onde surgiu essa criatura, deixe sua resposta nos comentários desse vídeo. E estes foram os animais mutantes mais bizarros que vão te dar calafrios. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver outros vídeos incríveis que estão aparecendo para você. E eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.